Olá, família Quindim! É um prazer estar de volta aqui no YouTube com vocês. E hoje eu venho muito bem acompanhada. Meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube Quindim. E hoje eu trago com a gente a nossa curadora, Elizabeth Cardoso. A Elizabeth é escritora e doutora em literatura, em teoria literária pela USP. Ela é pesquisadora do programa de pós-graduação em literatura e crítica literária da PUC São Paulo, além de pesquisadora de literatura para as infâncias, de literatura de ancestralidade negra, de romance contemporâneo e também de formação de leitores. É isso, né, Beth? É isso, é isso. Prazer estar aqui com você. É uma profissional que eu admiro muito, acompanho há muitos anos o trabalho e que tem indicado obras valorosas aqui para o Clube Quindim. Recentemente, a gente convidou a Elizabeth para escrever uma coluna para a nossa revista, para a revista Quindim, sobre diversos estereótipos que ainda rondam o cenário da literatura infantil brasileira. Beth, a coluna foi super lida, as pessoas comentaram muito, se interessaram bastante sobre o tema. E a gente entende que é algo que precisa ser realmente muito discutido. Então, muito obrigada por você ter vindo, por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Renato. Agradeço o convite, dou as boas-vindas para todo mundo que está acompanhando o vídeo, que também acompanhou a coluna e que, de fato, trata de assuntos importantes, né? São temas importantes para a nossa literatura. Então, para a gente começar essa conversa, eu vou ler um trechinho dessa coluna, tá? Quem decidiu que a infância tem cor, gênero e endereço fixos? Quem decretou que a menina só fala às meninas e que o menino fala a todos? Quem escolheu que a pele branca é nêutron, que a pele negra precisa de legenda, que a vida da classe média é universal e todas as outras infâncias cabem apenas como rodapé? Será que você pode explicar, Beth, para as pessoas que estão nos escutando aqui, um pouquinho sobre a importância da gente discutir esses estereótipos? É o primeiro passo para a gente ter uma transformação na mediação, na recepção da literatura para as infâncias e também todo o sistema literário em que essa literatura está envolvido. Então, se a gente começa, como esse movimento que a Quindim está fazendo, de questionar, de trazer a coluna, de estar fazendo esse vídeo, de alertar as pessoas, né? E veja como ecoou, como as pessoas estão também percebendo que é preciso rever esses estereótipos, né? Essa normatização, né? O que se diz de universalidade, que em literatura sempre foi, se a gente for em teoria literária, em crítica literária, sempre foi um grande valor, né? Dizer que a literatura é universal, que é uma literatura que conversa com todas as culturas, com todas as pessoas. Como se fosse algo grandioso. Como se fosse algo grandioso, né? E hoje a gente entende isso de outra forma, né? Que na verdade essa universalização impõe um padrão, né? Que é esse padrão de pessoas brancas, heteronormativas, de classe média, masculinos, né? Protagonistas meninos, homens, né? Então, quer dizer, isso não é universal, isso é uma perspectiva do que é humano. O que é humano é uma diversidade incrível, enorme, né? E todas as infâncias têm direito a estar representada na literatura infantil. Não só tem esse direito, como isso é bom para a literatura. A literatura é esse lugar de expansão, né? De múltiplos mundos, de infinitas possibilidades, né? E o leitor que acessa a diversidade de existência é um leitor com mais capacidade de ler o mundo e de viver no mundo. Afinal, ninguém está preso nas suas próprias bolhas, por mais que seja apaixonado por elas, né? Exato. Eu queria ir aprofundando cada um desses estereótipos que você cita na sua coluna, né? O primeiro deles é o de gênero, né? Você diz que os livros com protagonismo feminino em geral são considerados para meninas e os livros com protagonismo masculino são considerados para todo mundo. E a gente inclusive percebe bastante isso na prática aqui do Clube Quindim. Acontece da gente mandar livros com protagonismo feminino e algumas famílias estranharem, né? Porque quem recebeu é um menino e tal, e é muito legal quando isso acontece, e essas famílias trazem isso pra gente, que possibilita também uma conversa e uma troca, né?
Então, eu queria entender um pouquinho melhor, né? Quando a gente considera o livro masculino como universal e o livro com protagonismo feminino como só para meninas, o que a gente perde? A gente perde muita coisa, né? A gente perde, a literatura perde, né? Mas vamos assim, por partes, né? Os meninos perdem, porque eles perdem a possibilidade de enxergar outros modos de existência que não o próprio. E isso reforça estereótipos, reforça preconceitos com o passar do tempo. As meninas perdem, porque elas não estão sendo representadas nas suas especificidades, na sua subjetividade. E elas também acabam tendo reforçado que é assim que o mundo funciona, né? Porque é assim que os livros estão trazendo, então é assim que o mundo deve funcionar. Os dois grupos perdem separadamente e perdem juntos. Porque um leitor que não acessa outras possibilidades de existência que não a sua própria, ou no caso da menina, uma leitora que não acessa a sua existência de ponto de vista estético, poético, literário, esse leitor é um leitor que não está se formando plenamente, né? Ele não está tendo oportunidade de ler literatura de qualidade, porque a literatura de qualidade, ela preza por essa diversidade de mundos, de pessoas, de perspectivas, né? Então, acho que todo mundo acaba perdendo. Do ponto de vista do sistema, se você for pensar, se você quiser falar em sistema educacional, né, em sociedade, em comunidade, todos nós perdemos, porque a gente não está sendo assim, com esse tipo de literatura, a gente não está formando leitores críticos. E quando a gente não forma leitor crítico, a gente acaba tendo uma sociedade que não caminha do jeito como a gente gostaria que ela caminhasse na hora de votar, na hora de dar opinião sobre algo. Né? Até fica domesticada, a pessoa fica domesticada, a pessoa fica previsível, né? E todo mundo pensando igual, né? Quer dizer, qual é a vantagem de a gente ter uma sociedade em que todo mundo pensa a mesma coisa? E tem mais uma coisa também interessante, né? Quando a gente pensa em literatura, todo mundo fala, a literatura te permite, tem alguns clichês da área, né? Ler um livro é viajar para diferentes lugares, conhecer diferentes pessoas. Mas é interessante que quando essa pessoa é uma protagonista feminina, né? Uma mulher, haja essa rejeição, né? Por conta de uma sociedade talvez patriarcal, né? Talvez por isso. E acaba como um reflexo mesmo do mundo que a gente vive, né? É interessante que são estereótipos que não refletem nada além do que a nossa sociedade. Pode ser pior ainda, porque muitos dos livros vão trazer não só um padrão do que é ser menina, né? Como esse padrão ser assim, dentro de uma norma que não condiz com a realidade. Então, todas as figuras femininas serem domésticas, né? No sentido de ficarem no lar, né? Então, as personagens femininas não viajam, não trabalham, né? Não tem crise existencial, não tem dúvida, não estão num contexto de descoberta, de aventura, né? De conhecer outros personagens, né? Então, esse retrato limitante, mesmo de possíveis protagonistas femininas, né, acaba também sendo problemático. Mas, no geral, o que a gente vê é uma prevalência do protagonismo masculino, né, a invisibilidade da existência do feminino, né, seja com as meninas protagonistas e mesmo com os personagens adultos, né, as mulheres, as professoras, que são figuras bem presentes em literatura infantil. Interessante isso também, estou pensando que, assim, grande parte do mercado editorial brasileiro, ele é direcionado para as escolas, para o mercado educacional, né? E esse mercado educacional, digamos assim, ele é misto, né? As meninas convivem com os meninos e tudo mais. E quando eu trabalhava dentro das editoras, eu lembro que tinha muita resistência, por exemplo, mesmo sendo protagonista feminina, não importava. Muita resistência, por exemplo, em capa rosa. Mas não tinha uma resistência com a capa azul. E eu lembro de alguns livros a gente tentar fazer um projeto gráfico que uma capa rosa e o departamento comercial fala, não, porque senão não vai ser adotado pela escola, porque senão os pais de menino vão achar que a gente está mandando o livro que não é adequado para os meninos e não sei o que. Então,
desde que essa mídia livro começou a existir de forma mais comercial, né, século XVII, século XVIII, né, para cá, tem essa ideia de que a leitora é uma mulher, de que é algo mais afeito às mulheres, né, de que os homens, os meninos, supostamente teriam a vida mais agitada, mais dedicada ao trabalho, a tarefas externas ao lar, e a literatura não ficaria muito próxima a eles, né? E é contraditório, né? Porque ao mesmo tempo as mulheres demoram mais para ter acesso a escrever, escolarização, alfabetização, né? Quem escreve, a maioria é homem. Então é interessante como a gente vai percebendo que essa naturalização, ela de fato tem rigor e método, né, para acontecer, porque se ela fosse acontecer só com esse argumento de quem é que está lendo, quem é que lê o livro, né, a gente vai ter uma maioria de mulheres, mas quem protagoniza os livros? Uma minoria de mulheres. Quem escreve os livros? Uma maioria de homens. Mas quem narra, né, qual é o personagem que narra o livro? Uma minoria de vozes femininas. Então, essa balança não se ajusta, né? Agora é interessante porque, por exemplo, na literatura infantil, a infância ela sempre foi muito conectada com a mulher, com o papel de cuidadora, que sempre foi delegado à mulher e tal. E na história da literatura infantil, a gente tem figuras femininas muito fortes, assim, de protagonismo feminino muito forte. A gente tem Lígia Bojunga com as suas personagens incríveis, a gente tem a Astrid Lindgren também com Pippi, que é outra personagem feminina avassaladora. E é interessante, talvez por conta dessa questão, estou supondo aqui, né, dessa relação, né, da infância com a cuidadora, com a maternidade, né. Tô aqui elucubrando aqui uma suposição, mas a gente tem muitas, né, talvez mais do que se a gente comparasse com a literatura adulta, assim, pensando na nossa história. Faz sentido. Penso que o maior protagonismo é de meninos, sim. A gente tem meninas que surgem com força na literatura para crianças, para as infâncias, mas o maior protagonismo é dos meninos. Sim. E isso se fortalece ali numa determinada faixa etária, né? Assim, quando começa a ter lá para os 9, 10 anos, assim, tem algumas séries de livros mais comerciais, que eu não vou falar aqui o nome, que eles se direcionam muito claramente a determinados gêneros. Então você vai ter lá a Vampira, que é muito girly, assim, muito direcionado comercialmente, empacotado para aquele nicho. E no menino também você tem lá o Capitão alguma coisa, também muito direcionado para os meninos, né? Isso começa a ficar mais demarcado ainda do que na primeira infância. Mas tem uma dinâmica aí que a gente também tem que admitir, né, quer dizer, e até celebrar. As coisas têm mudado, né? Acho que recentemente todo o sistema literário está mais atento para essas questões, né? Tá dando vozes, tá buscando personagens femininas com protagonismo, né? Com essas tendências vistas normalmente como dos meninos, que é a aventura, a descoberta, né? Ser destemida. Acho que o contemporâneo, infelizmente, entendeu isso. E isso está acontecendo. Mas aí a gente que trabalha com literatura para as infâncias sabe que isso é amplo, tem várias camadas, aí tem vários atravessamentos acontecendo. Um deles é a seleção, né? Porque as crianças dependem que adultos selecionem o que elas leem. E aí esses adultos muitas vezes estão com essa cabeça normatizada num protagonismo masculino. Então não adianta o livro protagonismo existir. É ótimo, que bom, a gente celebra isso, mas além dele existir, ele precisa ser selecionado. Ele precisa ir para a leitura de todas as crianças, não só de meninas, né? Exato, e aí essa é a questão. Aí também começa uma outra situação, que é as pessoas acharem que livros com protagonismo de menino, que bom que existe, agora eu tenho esse livro para dar para minha filha. Exato. Não, esse livro é para a gente oferecer para as nossas crianças todas. Exato. Né? Essa é a questão. E não só, a gente começa a ter também livros que vão ficar fora dessa heteronormatividade, que não é mais só essa coisa binária do ser menina e do ser menino, né? Já é uma realidade
no mundo é uma realidade, na literatura para as infâncias, que a gente tenha livros que questionem isso e que traga protagonistas também não binários, né? Então não é uma questão de, eu tenho uma criança não binária, então eu preciso desse livro para minha criança. Não, todas as crianças precisam ler livros com protagonismo não binário. Eu tenho a minha filha, então, que bom, agora eu vou procurar livros em que a protagonista seja menina. Isso, para minha filha e para o meu filho também. Né? É sobre isso, não é sobre formar bolhas. Acho que é importante falar isso, né, Renata? Porque quando a gente vem com esse discurso da diversidade, seja na literatura negra, que é a minha agenda de pesquisa, seja na literatura com a questão de gênero, com a questão de classe, com a questão regional, né, que eu acho que é importante também. Não sei se deu tempo de eu falar nisso no artigo. O quanto é importante a gente ter diversidade geográfica também, né, porque a gente tem aí um protagonismo de urbano, né, a literatura para as infâncias, ela é urbana na sua maioria, claro, estou sempre falando assim, na primazia, né, não é nada 100%, acho que tem sempre exceções. E ela é nesse centro Rio-São Paulo, assim, né? Às vezes não tem lá o nome São Paulo, mas você vê, é uma big city, né? Uhum. E a gente tem aí literatura muito boa sendo produzida no Nordeste, no Norte, né? Nos litorais, né? Quanto a gente tem de literatura infantil que abarque esse universo do mar, né, que é tão presente para as crianças no Brasil. Tem um litoral gigante, as nossas crianças são muito vinculadas às águas, aos rios, aos mares. Como que a literatura infantil que a gente seleciona está dando conta disso, né? É importante a gente não pensar em bolhas, né? Então, eu tenho uma criança com necessidades especiais, então eu só vou buscar livros que tratem disso, porque é isso que ela tem que ler. A minha criança é nordestina, então eu vou buscar livros de autores nordestinos do Nordeste, porque é isso que ela precisa ler. Eu tenho uma menina, então não é isso. As crianças precisam ler todas as literaturas, todos os protagonismos. Isso é literatura. Não é aprender que existe um mundo ideal, mas é aprender que existe um mundo multifacetado, com diversidade, e que é possível convivência com diferentes. E experimentar esses mundos, né? Que acho que é um pouco disso. E eu fico super orgulhosa de ouvir você falar isso, porque eu fico orgulhosa do trabalho do Quindim, porque com essa curadoria diversa de pessoas como você, né? E outros grandes nomes que fazem parte desse time, é a partir daí que a gente consegue chegar nessa diversidade de títulos, né? Então, todas essas variedades que você foi trazendo aqui, eu fui olhando, fui lembrando, já mandamos. Isso também acontece quando a gente está falando da questão racial, né? Quando um protagonismo branco, ele é compreendido como um protagonismo universal, enquanto a literatura com protagonismo negro é literatura negra, o indígena, mesma coisa, o asiático também acaba sendo classificado de uma forma muito limitante, assim, precisa de um rótulo. E aí eu queria entender como é que você entende o prejuízo para a própria literatura para as infâncias quando ela é construída a partir dessa hierarquia racial. Aqui a gente já chega muito mais no seu campo. Aí eu já começo a ter muitas ideias. Até tem outras colunas, né, sobre a literatura negra infantil. Uma coisa que tem que ficar bem estabelecida para todas nós, né, que a infância é múltipla. Não tem uma maneira de ser infância, de estar na infância, de vivenciar a infância. Isso é algo que eu acho que... Tem um artigo ótimo da Elizabeth em que ela fala justamente sobre esse nome, literatura para as infâncias, né? Exato, porque qual que é a diferença, né, de você falar literatura infantil e literatura para as infâncias? Esse reconhecer a infância é muito importante para nós, todas e todos que estamos preocupados com as crianças, com as infâncias, né, e com a literatura endereçada às infâncias. Bom, a gente partindo desse ponto, a gente vai para um caminha um pouquinho mais e chega nisso que você está
que você também introduziu, né, Renata? A criança normatizada da literatura infantil, essa criança branca, né, de classe média, menino, né? Enquanto a gente tem uma maioria até de crianças negras, né? Ou seja, pretas e pardas, que não se identificam nessa literatura, não se veem, né? Não vê as famílias delas, não estão ali, né? A maneira como elas se relacionam com o mundo não está ali, as religiões delas não estão ali, né? O avô, a avó, né? O cabelo delas não está ali. Enfim, a organização do mundo não está ali um outro. Então precisamos escrever, editar, publicar, comprar, mediar literatura com protagonismo de infâncias negras. E aí, quando eu falo infâncias, não é só o protagonismo do personagem negro, mas do universo afrodescendente, né? Agora, a importância disso para a literatura é que isso não seja um meteoro que cai durante os... A gente acaba falando muito de escola, né? Porque a literatura para as infâncias é muito lida nesse contexto escolar. Não ser só um dia de literatura. Vamos ler literatura infantil afrodescendente em novembro, que é agora, né? O mês da consciência negra, né? A gente fala no mês da paciência, né? Porque assim, fica tudo ali condensado, e quando o que a gente quer, a nossa agenda, é que isso se estenda em todo o ano, né? Em todo projeto de leitura, né? Então, quando você vai trabalhar literatura infantil afrodescendente com a sua criança, com a sua turma, com a sua escola, em todos os momentos. Então, se você quer dar uma atenção para você fazer um recorte de gênero, quero trabalhar conto, quero trabalhar quadrinhos, eu quero trabalhar uma novela, escolhe um autor, uma autora afrodescendente, né? Um protagonismo afrodescendente dentro disso. Não necessariamente uma abordagem por temática, mas é literatura. Então, ele pode estar presente, deve estar presente em todos os momentos dessa programação de leitura, tanto na escola quanto na família também, para a criança não ficar com essa ideia de que o protagonismo negro, o protagonismo indígena tá lixado ali. É lixado, é só aquele momento, né? Como se você estivesse respondendo a uma necessidade até de, vamos dizer, um esquema de cotas, né? Pronto, falei, agora eu posso voltar ao normal. Ao normal. O que é o normal? A criança branca, classe média, heteronormativa, masculina, né? Então, não existe essa normalidade. O normal é o diverso. Isso que a gente tem que... Se fosse para a gente normatizar alguma coisa, a gente tem que normatizar que as pessoas e o mundo são diversos. O mundo é rizomático, ele não é nucleado, né? Agora, tem uma coisa interessante que me incomoda também, né? Então, além dessa questão da gente estar trazendo o protagonismo, né, com essa diversidade, a gente poder trazer esse protagonismo de autoria ou dessas representatividade e tal, mas não necessariamente estar falando sobre aquilo, que é um pouco do que você trouxe de diversos temas, assim. Então, a questão da autoria, né, autores negros, eles vão falar sobre tudo, eles não vão falar só sobre essa questão, né? E às vezes, quando a gente percebe algum trabalho um pouco mais, né? Eu quero um livro para falar sobre isso, né? E aí você só vai buscar os autores negros quando eles estão falando sobre aquele tema, né? E isso é uma questão também que está muito presente na literatura infantil. Mas cada vez mais a gente começa a receber também aqui no Quindim obras em que isso não é uma questão, né? Você começa a ver, por exemplo, protagonismo negro em livros sobre os mais variados assuntos, mais variadas questões. Então, o tema, por exemplo, da hora de dormir, né, ele aparece das mais diferentes formas e eles começam a aparecer com mais frequência, com protagonismos diversos, né? E isso eu acho que é muito importante frisar também, né? Que essa diversidade ela tem que atravessar todos os temas. A diversidade não é uma especificidade. Exato.
Eu acho que às vezes confunde um pouco esses termos, né? A diversidade é algo para estar presente constantemente, ela não é específica, ela não tem data comemorativa, ela não tem uma agenda, um cronograma, ela não tem uma escala, né? Então eu vou fazer algo mais normal, mas aí em abril eu vou falar da questão indígena, em novembro eu falo da questão negra, né? Em março eu vou falar da questão da mulher. Quando estiver chegando em junho eu vou olhar as literaturas mais rurais, porque está chegando festa junina. O interessante é embaralhar, né? Porque a hora da literatura, o momento de ler, de ir para a literatura, quanto mais a gente desorganizar o mundo, quanto mais a gente dá a possibilidade para que a criança, o leitor, possa imaginar outros mundos, né? Porque literatura não é retrato do mundo, literatura não é espelho do mundo, literatura é um espaço de inventar novos mundos, de poder imaginar novas formas de existência nesse mundo. E a gente está precisando tanto, né? Tanto que as nossas crianças, que todos nós tenhamos possibilidade de inventar soluções e alternativas do que a gente está vivendo, né? E a literatura é esse espaço. E é um espaço seguro, né? Um espaço, as crianças estão seguras para experimentar, estão seguras para fazer esse movimento de empatia, de estar no lugar do outro. Beth, outro ponto que eu queria trazer para você na nossa conversa é essa ideia de que a literatura é vista enquanto arte, mas a literatura para as infâncias é vista enquanto projeto pedagógico. Ela precisa ter alguma utilidade, precisa ter uma função, precisa ensinar alguma coisa, né? E precisa até ter, às vezes, um tom moralizante. E aí eu queria saber de você, o que a gente perde com isso? A gente perde muita coisa. A gente perde toda a potência poética, toda a potência estética, imaginativa, que é a própria da literatura. Se eu fosse te responder de uma forma bem breve, a gente perde a literatura. Quando um livro de literatura para as infâncias é visto como um objeto de utilidade, de ensino pedagógico, didático, ele deixa de ser literatura, né? Ele passa a ser um livro didático. Você está naquele momento buscando essa experiência poética, uma experiência imaginativa, uma experiência estética, ele é não ser útil, né? Ter a utilidade poética é não ser útil pedagogicamente. No didático há uma informação que vai ali ser padronizável, todo mundo entende da mesma maneira, é um conteúdo. Na literatura não é assim, você lê o livro de um jeito ou leio de outro, a nossa criança lê de outra. Quantas vezes vocês estão lendo o livro com as suas crianças e elas dizem, mas e isso aqui? E aí você fala, nossa, eu não tinha visto isso. Quantas vezes os adultos são surpreendidos com interpretações das crianças que os adultos não tinham visto? Seja na ilustração, seja no texto, a criança está com um olhar ali, está envolvida na leitura e ela está, apesar da mediação, ela está fazendo uma leitura autônoma, livre, encantada, né, e conectada com isso que a gente chama de poeticidade, de estética, de literariedade, que ao fim e ao cabo é a liberdade de imaginar. Então, se você ficar preocupado em didatizar, em dar um moral da história, em chegar numa verdade do livro, aí não é mais literatura, aí não é mais liberdade, aí a criança não tem mais autonomia. Beth, quando você fala na coluna que a dificuldade, desafio com certos livros acaba estando muito mais nos adultos do que nas crianças, enfim, isso tem relação com o fato de os adultos já estarem mais enrijecidos, né, já terem classificado o mundo em caixinhas e tudo mais, e as crianças terem esse olhar mais livre, né, menos condicionado do mundo, e como esses preconceitos já estão internalizados, né, nos adultos, e a gente precisaria visitar para desconstruí-los, né? Como é que você entende esse estranhamento que a literatura para as infâncias pode causar nos pais? E como lidar com ele na leitura compartilhada? Primeiro, assim, eu entendo. Eu entendo os pais, os mediadores, inclusive os professores, as professoras, estranharem
essa literatura contemporânea com protagonistas outros, né, diversos, com mundos múltiplos, diversificados também, porque eles não foi essa a literatura que eles leram, né? Não foi essa a literatura que era oferecido para as crianças há 30, 40, 20 anos. Então eles desconhecem, não têm esse repertório, mas estão aqui, estão nos ouvindo, estão acompanhando toda a movimentação do Pluriquindim. Há um esforço, não é? As pessoas perceberam que isso não é suficiente, estão buscando informação. Isso é algo que eu acho que a gente tem que valorizar, né? Não tem essa acomodação, ela está cada vez mais, né, sendo sacudida, e as pessoas buscando como aperfeiçoar essa aproximação, fazer essa mediação da infância, das crianças e do livro de literatura. Então eu entendo porque isso acontece. Agora, entendo que a gente também precisa fazer com que isso pare de acontecer, né? Desnormatizar essa ideia, né, da literatura infantil branca, classe média, heteronormativa, com protagonismo masculino, burguesa. A gente entendendo que isso não é a norma, a gente pode selecionar livros de uma forma mais assertiva, a gente pode videar esses livros de forma mais assertiva, e a gente pode aprimorar a nossa escuta do que vem da criança sobre esses livros, né? Porque muitas vezes também a gente tem que ficar atento para não estragar uma seleção que já foi feita com esse compromisso, uma mediação que foi feita com o compromisso da diversidade, mas aí a criança pode trazer alguma fala, pode te trazer algum feedback de questionamento, porque ela também está num mundo normatizado, não é só literatura infantil que é normatizada, né? O mundo está normatizado e a criança vai acessando várias informações no audiovisual, na escola, na vizinhança, na família, em outros núcleos, em outras bolhas, porque se estiver dando tudo certo, a sua criança está frequentando várias bolhas, ela não está só na dela. Então ela pode te trazer alguma fala, e aí como acolher isso, né? Como deixar que a criança fale, ouvir a argumentação, né? Pensar sobre, não ter respostas prontas, não ter também uma fala de cartilha, né? Porque a proposta não é sair de uma cartilha para entrar em outra. Exato. A proposta pode acontecer. Pode acontecer, né? A proposta não é sair de uma bolha para entrar em outra. A proposta é ampliar, né? E as crianças são maravilhosas em ensinar isso pra gente. As crianças, elas são, por natureza, atentas, curiosas, diversas, né? O adultocentrismo que acaba entrando nisso e restringindo o universo das infâncias. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender. Eu acho que aproveitar os momentos de mediação para ser também momentos de escuta do que a nossa criança tem para dizer e a gente aprender com elas como o mundo pode ser esse lugar em que todas as infâncias são possíveis, todas as infâncias merecem ser representadas e todas as infâncias têm muito a nos ensinar. Agora, para isso tem um grande exercício de nós adultos, né? De romper um pouco com uma hierarquia muito vertical que existe hoje nesse adultocentrismo, né? Entre adultos e crianças, né? De achar que você é o detentor da verdade, né? Então, esse exercício de você se colocar lado a lado com a criança, numa postura mais horizontal, né? É um exercício que cabe a todos nós numa prática cotidiana de leitura, né? E numa prática, inclusive, cotidiana de convivência. É isso. Muitas vezes também os bons livros de literatura, eles impactam vida fora, né? Então não é que você abre um parênteses, agora é a hora da leitura, agora terminou a hora da leitura. A boa literatura vai impactar. Então ela pode voltar na hora de uma refeição, enquanto está indo de casa para o colégio, né? Na hora de dar o boa noite, a criança tem como falar, lembrei de algo que a gente estava lendo, isso, isso, isso. E aí o mediador, né? O pai, a mãe, o cuidador, o professor, mas agora não é hora de falar disso. Nossa, né? Aí você fez todo um trabalho. E aí porque não tem hora marcada para ser atravessado pela arte. Isso é contra a arte nos captura. Isso é com as crianças também, né?
Beth, um outro tema que eu gostaria de trazer para você é essa ideia do universal ser neutro, né? Que é algo que você traz com bastante força na sua coluna, né? Então, tá lá, né? Que o universal é um reflexo desse olhar branco, né? Europeu, masculino, burguês, heteronormativo. E, ao mesmo tempo, você traz que a literatura para as infâncias, ela é um território vivo, né? Em que a gente pode oferecer, né? E pode vivenciar esses diferentes formas de estar no mundo. E aí, nesse espaço, esse universal, ele é deslocado e reinventado por essa experiência de leitura muito plural. É isso. Seria, então, universal uma ideia ultrapassada? É o termo que a gente não deveria mais utilizar? Olha, Renata, eu penso que se a gente for utilizar, tem que utilizar com muito cuidado, com muitos senões, assim, com aspas, porque a gente sabe que ele não, o que ele significa, o que ele traz é a ideia de excludente, né? Quando a gente diz universal, a gente está falando de um grupo de características bem determinadas, né? Então, as pessoas podem usar indevidamente universal, querendo dar uma ideia de abertura, né, de algo que engloba a todos, afinal, o universo todo. Mas não, o que a gente convencionou chamar de universal é isso que a gente já disse aqui tantas vezes, né? O branco, eurocêntrico, masculino, burguês. É isso que é o universal. Então, ele exclui muitas outras formas de existência. Essa existência existe também, não estamos negando que ela exista, mas só que o universal não dá conta de toda a diversidade que o mundo abarca. Então, talvez, se a gente quiser dar essa ideia de uma literatura, de uma expressão artística que abarque uma universalidade humana, a gente pudesse usar mais a ideia do múltiplo, né? Então, não uma literatura universal, mas uma literatura múltipla, né? Para trazer um pouco essa ideia da multiplicidade, da diversidade, de existências outras, né? Agora, enquanto, por exemplo, uma literatura que acaba trazendo, né, convocando, por exemplo, sensações e sentimentos que são da natureza humana, porque ao mesmo tempo o que traz ciúmes, o que desperta ciúmes numa cultura, não é o que desperta ciúmes da outra cultura, né? Ou que desperta uma raiva ou uma indignação, né? Mas existem certas sensações, sentimentos que atravessam a experiência humana de todas as culturas, né? A gente poderia chamar isso de universal, por exemplo, mas com muito cuidado? Poderia, mas com muito cuidado, porque aí eu acho que aí a palavra não é universal, é humano, né? É uma literatura que tá preocupada em captar, em falar sobre, em dar representação ou dar possibilidade de imaginação em sentimentos que são próprios do humano, né? Mas não exatamente universal. Até porque eu acho que tem essa confusão, né? Porque é isso. Mas o que traz, o que desperta os ciúmes na cultura daquele espaço-tempo, sei lá, na Grécia Antiga, não é o mesmo que desperta os ciúmes no mundo contemporâneo, né? Então, é complicado, né? A gente usar essa palavra, né? É por isso que não é um livro só que vai resolver toda a nossa necessidade de repertório de literatura. A gente precisa ler muitos livros diferentes, livros escritos por pessoas diferentes, com origens diferentes, de idiomas diferentes, de culturas diferentes, uma boa biblioteca, um bom acervo formado com essa diversidade de pessoas, de editoras, de temas, né, a boa curadoria, ela está o tempo todo preocupada com diversidade, de todas as maneiras, aí, de todos os atravessamentos, né? Porque um livro só não vai dar conta. E o leitor nunca está formado, né? A gente fala muito de formação do leitor, já vem em mente criança, mas todos nós estamos em formação. Não existe um leitor, né, formado, tem algum problema ainda. Se você rever, você ainda tá, né? Porque está sempre lançando livros novos, a gente
Não existe. E a sociedade está se transformando o tempo todo, você está se transformando exatamente. Legal. A gente tem que estar aberto, tem que estar atento, né? E tem que ouvir nossas crianças, tem que conversar com as nossas crianças. Ai, Beth, obrigada. Obrigada pela conversa, obrigada pela troca, obrigada pelos aprendizados. Eu acho que a gente conversou sobre pontos muito importantes hoje e a gente fala muito sobre bibliodiversidade aqui no Clube Quindim. É importante, esse é um tema importantíssimo para a gente, é uma pauta fundamental para a curadoria. A gente vive isso cotidianamente e é importante também a gente comunicar isso, né, pro nosso público, sobre como essa literatura transformadora, né, essa literatura bibliodiversa é transformadora, né, e como ela também pode trazer por meio dessas conversas, dessas reflexões, tudo mais que aqueles livros despertam, transformações dentro daquele núcleo familiar, não só das crianças, mas também dos adultos que leem para elas, né? Quando eles se colocam nessa postura horizontal que permite essa abertura. Então, Beth, muito obrigada mesmo pela conversa, muito obrigada por ter vindo até aqui e obrigada também por quem nos assistiu. Então, eu que agradeço a oportunidade. A minha agenda com a literatura para as infâncias é intensa, você sabe, eu gosto de estar todos esses pontos do sistema literário, então, como professora, como pesquisadora, o orgulho de ser da equipe de curadores do Clube Quindim, que faz um trabalho excelente, algo que eu acredito, gosto de fazer parte, de estar aqui conversando com quem a gente acompanha. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza teremos. Obrigada. Para acompanhar outras conversas profundas como essa, não deixe de nos seguir aqui no YouTube e também no Instagram, no @Clube Quindim. Obrigada e até a próxima.